Muito bem, pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo da série Integração de Conhecimento do Projeto LDA-UNE. Eu sou o professor Roberto Campos e o assunto de hoje é resistência elétrica. Bom, para falar de resistência elétrica, é interessante a gente relembrar o conceitozinho que a gente abordou no nosso último vídeo, onde a gente falou de corrente elétrica. Quando a gente falou de corrente elétrica, a gente falou também de circuito elétrico. E a gente aprendeu que o circuito elétrico ele é um caminho fechado por onde circula uma corrente elétrica. A gente aprendeu também que o circuito elétrico ele tem alguns componentes básicos. Quais são esses componentes básicos de um circuito elétrico? A fonte geradora de eletricidade, que no caso seria a pilha, o aparelho consumidor de energia elétrica, que no caso seria uma lâmpada, ou poderia ser um outro consumidor qualquer, um condutor elétrico, que pode ser um fio ou um cabo elétrico, e um dispositivo de manobra, interruptor, uma chave liga-desliga. E a gente ainda usou como exemplo de um circuito elétrico e dos componentes básicos de um circuito elétrico a lanterna. Porque a lanterna ela é um circuito que abrange esses conceitos básicos aí de circuito elétrico, que no caso é a lâmpada, que seria o nosso elemento consumidor, no caso são as pilhas, que seria o nosso gerador, a nossa fonte geradora de energia, o condutor elétrico, que vai fazer o fechamento do circuito, e a chave liga-desliga, que nos permite controlar a corrente elétrica que vai estar circulando dentro do circuito. Observe essa imagem dos elétrons circulando dentro do condutor. A gente tem aqui um gerador elétrico, beleza? Uma pilha. Esse gerador elétrico ele está ligado a uma lâmpada, através de um condutor, e da lâmpada ele está ligado de novo aqui no negativo do gerador elétrico. Então a gente tem aqui um circuito elétrico, com exceção do dispositivo de manobra, que eu já tinha falado anteriormente, que o dispositivo de manobra ele não é essencial para a existência de um circuito elétrico. Mas é claro que ele é muito usado para que a gente faça o controle da corrente, para que a gente decida se aquele circuito vai ter ou não vai ter corrente. Mas o que nos traz a essa imagem aqui é justamente essa simulação aqui da corrente elétrica circulando dentro do condutor. Beleza? Pessoal, quando a corrente elétrica circula por dentro do condutor, ela vai encontrar uma determinada dificuldade para se deslocar dentro do condutor. Isso é inerente a qualquer corrente elétrica circulando por qualquer condutor. Beleza? Essa dificuldade ou essa oposição que a corrente elétrica vai encontrar quando ela estiver circulando por dentro do condutor é chamada de resistência. Tá legal? Resistência elétrica. E o que é resistência elétrica? É a dificuldade à passagem da corrente elétrica oferecida por qualquer material por onde circule uma corrente elétrica. Mas, como nós estamos falando aqui dos condutores elétricos, porque são eles os responsáveis pelo fechamento de um circuito elétrico, essa resistência elétrica do condutor ela vai depender de fatores como a natureza do material, ou seja, se esse condutor é de cobre, se ele é de prata, se ele é de alumínio, ouro ou qualquer outro material. Então, dependendo da natureza do material, do tipo de material, ele vai ter uma determinada resistividade. Um tem uma resistência maior do que a outra, Eles são diferentes. A seção transversal, ou seja, o seu diâmetro, legal? A grossura. Quanto maior o diâmetro de um condutor, menor a resistência desse condutor. E o comprimento desse condutor. Quanto maior o comprimento do condutor, pessoal, maior a resistência elétrica desse condutor. Entre outros fatores, sendo que esses três são os principais que eu destaquei aqui para vocês, tá bom? Então vamos analisar essa imagem aqui. Observem aqui que eu tenho aqui um condutor A, de cobre, e um condutor B, também de cobre, tá legal? Se a gente olhar para o condutor A, os senhores vão perceber que ele tem um determinado diâmetro. E olhando para o condutor B, é possível ver que esse diâmetro é bem maior do que o condutor A. Outra coisa que a gente também pode observar nessa animação é que no condutor A, a corrente elétrica é bem menor do que a corrente elétrica no condutor B. Pessoal, considerando então que os dois condutores são do mesmo material, já tinha informado aqui no início, os dois são de cobre. Os dois condutores têm o mesmo comprimento. Para essa análise, a gente vai entender que os dois condutores têm o mesmo comprimento. E a tensão aplicada nesses dois condutores, ou seja, a tensão responsável pela geração dessa corrente, é a mesma. Pessoal, dadas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, então por que a corrente no condutor B é maior do que a corrente no condutor A? Simples, pessoal.
porque a resistência do condutor B é menor que a resistência do condutor A em função dele ter um diâmetro maior. E a gente já aprendeu aqui que quanto maior o diâmetro, menor a resistência. E que fique claro para os senhores agora que quanto menor a resistência, maior a corrente, como os senhores podem ver aqui na animação. Beleza? Então, pessoal, a resistência elétrica, ela também pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma tensão elétrica. Bom, a resistência é uma grandeza elétrica, né? Assim como a tensão elétrica e a corrente elétrica que a gente viu nos vídeos anteriores, e ela também tem um símbolo literal, ou seja, uma letra que a representa. No caso da resistência, a letra R. E a unidade de medida da resistência é o ohm, que é representado por essa letra grega que os senhores estão vendo aí. Tá legal? Então, pessoal, a resistência elétrica, ela também tem um símbolo gráfico, tá bom? Na verdade, a resistência elétrica ela pode ser representada tanto pelo seu símbolo I3E, que é esse primeiro que os senhores estão vendo aí, e embaixo tem o símbolo IEC, tá bom? Então, representação de resistência elétrica, representação gráfica, pode ser dessas duas formas. Senhores, temos aqui um circuito elétrico e a gente sabe que esse circuito elétrico que os senhores estão vendo aí, ele tem uma determinada resistência. Então, se eu for representar literalmente a resistência desse circuito, eu vou colocar a letra R. Essa resistência, ela tem um determinado valor. Vamos dizer que ela tenha 10. 10 o quê? Qual é a unidade medida da resistência? 10 ohm. Beleza? Algumas vezes, em algumas literaturas, em alguns livros, em algumas apostilas, pode ser que os senhores encontrem como unidade de medida dos valores de resistência a letra R, tá legal? Então, algumas vezes os senhores vão encontrar dessa forma aí. Algumas vezes 10R, algumas vezes 10 ohm. Tá bom? É a mesma coisa, todos os dois são aceitos. Pessoal, a gente está finalizando então aqui o nosso vídeo, onde a gente fala de resistência elétrica. No nosso próximo vídeo, a gente vai estudar esse componentezinho que os senhores estão vendo aí. Esse componente, ele é o resistor, tá legal? Qual a finalidade desse cara? Aumentar a resistência dentro dos circuitos elétricos, tá bom? Todos eles têm um valor, eles têm um código de cores, e a gente vai aprender aqui como identificar o valor de um resistor, para que serve o resistor, através do seu código de cores, tá legal? Galera, valeu, estamos aí para mais um vídeo e se você gostou, não esquece, tá legal? Curte, compartilha, se inscreve e a gente se encontra no próximo. Um abraço.